só, o dia começa quente. Por quê? Porque a gente está na expectativa dessa coletiva do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que está anunciando o pacote econômico para elevar a receita pública, enfim, tem uma expectativa importante sobre como ele vai fazer para equacionar aquilo que foi concedido como benefício ao longo do tempo e aquilo que ele precisa manter no caixa para que as contas equilibrem. Ele tem uma missão muito complicada. A gente já deve ter as imagens aí do local em Brasília onde a coletiva vai acontecer. A turma está se organizando por lá, nossa equipe já está no local e, óbvio, a gente vai mostrar para você em detalhes para que a turma aqui possa analisar. A gente comentou ao longo dessa semana esse desafio, né? O governo, de um lado, gastando, o Haddad, do outro lado, tentando dizer, não, peraí, não podemos gastar tanto assim, puxa o freio, acelera e esse vai e vem. Enquanto isso, a gente continua em Brasília. Eu posso chamar a Luciana Verdolim, Larissa? Ainda não, Luciana Verdolim ainda não está a posto. Então, vou começar pelo Haddad na expectativa aqui. Vamos fazer um bolão aqui, as nossas expectativas. Ontem a gente deu um prêmio, a Elaine deu um prêmio para o Haddad, é o PP Award. O nosso PP é um ícone, então eu estabeleci o PP Award 2023. Ele não quis dar o prêmio para o Haddad. Falou que o Haddad não merece o prêmio. Falou também que o Campos Neto não merece prêmio nenhum. Eu acho que ele está querendo ficar com o prêmio para ele este ano. O Felipe é do contra, né? Se você pudesse, Palumbo, fazer... Ele gosta de ser do contra. Se você pudesse fazer um exercício de futurologia nesse estique-puxa que a Fazenda tá propondo aí para tentar equacionar, qual vai ser a melhor saída para o Haddad? Parar de gastar, reduzir gastos públicos. Eu acho que não tem muito segredo, né? E você pode ter um governo extremamente gastando mais do que arrecada e depois a conta vai sobrar pobre. Isso é inevitável. Eu vejo minha esposa, né? Ela gostava de comprar aí pelo site, no Shopee, já falou, mas agora tá taxando, agora tá não sei o quê. Eu falei, pois é. Não adianta, a conta vai sobrar para alguém, não tem, é matemática. Se você gasta mais do que você arrecada, você vai ter que criar algum mecanismo de ter mais dinheiro. E sempre vai sobrar para a classe média, classe pobre, não tem jeito, isso é matemática. A não ser que o Felipe tenha alguma solução, né? Que outro dia ele falou aqui que você tem que gastar mais do que ganha, foi mais ou menos isso que você falou, né, Felipe? Vamos começar bem o programa já? Então, eu acho que é isso. Eu acho que é um absurdo essa busca do governo pelo tal déficit fiscal zero, né? Mas essa é uma busca do governo ou é uma bandeira do Haddad? Do governo, mas o governo bancou, né? O Lula bancou, tanto é que o PT, parte do PT, está contra essa postura do governo, essa postura do Haddad, mas o Haddad, mais uma vez, está buscando a todo momento mostrar para o mercado internacional, mostrar para os investidores internacionais que o governo vai buscar algo que não existe, que é o tal déficit fiscal zero, não é? E como você bem mesmo falou, Aros, quando o parlamento ele voltou à desoneração da folha de pagamentos, né, isso gera um déficit para o Estado, não é? E com isso o Haddad está anunciando essas medidas para mostrar de que forma ele vai restabelecer o fluxo financeiro com a manutenção da desoneração da folha. Mas isso é balela. Quando o Palumbo fala, por exemplo, que o governo tem que deixar de gastar mais, ele esquece que mais de 90% das verbas do governo são verbas carimbadas, né? O governo gasta quase 50% com folha de pagamento, né? Isso incluindo também os pensionistas, os aposentados, gasta 25% com educação e 15% com saúde. Ou seja, o governo só tem uma manobra de menos de 10% do orçamento dele, na cultura. De menos de 10% dele, para fazer políticas públicas, não é? Onde vai cortar? Onde vai cortar? Da cultura? Vai cortar da educação? Vai cortar da saúde? Aonde vai cortar? Onde vai cortar? Não tem onde cortar. O governo tem que gastar mais para desenvolver mais o país. A Mônica está dizendo que tem onde cortar. Ela está dizendo que tem onde cortar. Tem onde cortar, tem vários gastos aí que estão excessivos, a gente sabe. Vamos falar, por exemplo, das pensionistas que são casadas falsamente e que conseguem recebendo pensão. As filhas de juízes aí, nós sabemos que isso é pouquinho, mas esse é um exemplo. Não é que precisa parar de gastar. O Brasil precisa gastar certo. A gente precisa parar de gastar errado, porque nós gastamos muito errado. Nós pagamos um imposto gigantesco e temos pouco serviço que retorna. Então, sim, o Estado
tem que investir, o Estado tem que gastar, porém gastar de uma forma certa. E no Brasil o dinheiro vai embora pelo ralo da corrupção e pelo ralo da incompetência. Esses dois a gente precisa sim olhar. E, Pepe, 10% do orçamento é gigante. Se a gente conseguir mexer nesses 10% que pode, já é uma grande coisa parar de jogar esse dinheiro no lixo e achar que depois a gente vai pagar mais imposto para resolver. Não é a solução. Agora, eu acho assim, a busca do déficit fiscal zero, por mais que ela seja impossível, a gente sabe que não vai acontecer, é saudável. É muito saudável que exista esse olhar e esse esforço de tentar equacionar essas contas. Eu fico preocupado, muito preocupado, quando eu vejo, por exemplo, que o Brasil gasta menos de 2% do PIB com educação, enquanto a França gasta 6% do PIB com educação. Quando o pessoal fala, por exemplo, que o Brasil tem que deixar de gastar, eu vejo que a gente nunca vai chegar no nível de educação como a França, por exemplo. Será que não é propositalmente? Porque para você ter educação... A gente já tem as imagens do Haddad, a movimentação lá, acho que o ministro vai começar a falar já que está começando, vamos então acompanhar o anúncio dessas medidas econômicas, a tentativa de equilibrar as contas públicas e fazer com que despesas e receitas se equiparem de alguma maneira. Vamos ouvir o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ao vivo agora. Não vamos nos encontrar até o ano que vem. Desejar para vocês uma boa virada, né, com muita saúde, com muita alegria, junto à família de vocês. Nós vamos encaminhar para o Congresso algumas medidas no final do ano e que não foram possíveis de serem encaminhadas antes, em função do fato das negociações que estavam sendo feitas em torno das medidas que foram endereçadas em 31 de agosto por ocasião da remessa do projeto de lei orçamentária. Então, o projeto de lei orçamentária foi acompanhado de uma série de medidas, todas elas tecnicamente complexas, que exigiu muita negociação. Para vocês terem uma ideia, alguns relatores foram nomeados quase no final de novembro, né, como foi o caso da MP 1185, que a comissão especial se constituiu muito tardiamente. Havia uma preocupação muito grande sobre os prazos para permitir a sua apreciação pelo Congresso, aprovar ou não, né, a medida provisória. Dentro da MP 1185, nós acabamos encaixando a negociação do juros sobre capital próprio, que também era algo que exigiu também muita conversa. Tinha que votar a reforma tributária na Câmara, BETs, fundos fechados, enfim, era muita coisa, offshore, tinha muita coisa para decidir. E nós havíamos já sinalizado que depois da promulgação da reforma tributária, que só aconteceu a semana passada, nós encaminharíamos algumas medidas complementares. O que nós estamos fazendo enquanto equipe econômica é um exame detalhado, né, do orçamento da União. Isso vem acontecendo praticamente desde o ano passado, antes mesmo da posse. Guilherme Melo acompanhando, Robson Barreirinhas acompanhando, a análise detida do orçamento, né, de todos os buracos do orçamento herdado. Eu lembro a vocês que o orçamento encaminhado pelo governo anterior já contava com um déficit explícito de mais de 60 bilhões de reais e com várias rubricas a descoberto. A principal delas, o Bolsa Família, que estava com quase 60 bilhões de reais a descoberto. Então, o déficit previsto para esse ano, segundo o governo anterior, seria da ordem de 120 bilhões de reais, já projetado pelo governo anterior. O governo anterior mandou uma piloa para um bom leitor de projeto de lei com alguma coisa em torno de 120, 130 bilhões de reais de déficit. E o nosso compromisso foi chegar no final do ano com um déficit menor do que esse. Na verdade, o projeto de lei aprovado acabou sendo turbinado pela PEC da transição com uma projeção de déficit de 230 bilhões. Nós nos comprometemos com um déficit de 1% do PIB, e se não fosse os 20 bilhões que nós tivemos que pagar do calote que foi dado no ICMS combustíveis do ano passado, nós teríamos chegado muito próximo disso, como o Rogério Seron deixou claro na entrevista que deu ontem. Então,
A questão também dos precatórios, que não está nessa conta, também foi uma solução que foi combinada com o Supremo Tribunal Federal. Todos os precatórios foram pagos, 100% dos precatórios foram pagos. Inclusive, ontem recebi uma comunicação da presidente do STJ, me dando notícia de que o fluxo de pagamentos está completamente dentro do cronograma e que todos os credores que sofreram o calote o ano passado vão poder resgatar os seus direitos a partir de agora, como sempre foi, porque a União nunca tinha dado um calote no pagamento dos precatórios. Então, estamos falando de mais de 90 bilhões de reais de precatórios pagos, cerca de 20 bilhões de reais de ICMS combustível, que era outra ação judicial que correu no Supremo Tribunal Federal e que também foi objeto de acordo em março desse ano e posterior encaminhamento da lei complementar que se consolidou o entendimento do que cabia à União indenizar pelos prejuízos causados pelas leis complementares do ano passado, em meio ao processo eleitoral, que reduziu artificialmente o preço dos combustíveis e que gerou uma série de problemas fiscais para nós administrarmos. Eu estou dizendo isso porque o nosso esforço continua no sentido de equilibrar as contas por meio da redução de gasto tributário no nosso país. Todo mundo conhece os indicadores. O gasto tributário no Brasil foi o que mais cresceu. Ele subiu de cerca de 2% do PIB para 6% do PIB. E nós entendemos que ali, até pelas recentes manifestações da imprensa, depois da publicação, da aprovação das medidas pelo Congresso Nacional, a quem eu agradeço mais uma vez, todos julgando a justiça daquilo que foi finalmente aprovado pelo Congresso Nacional. Inclusive a tal polêmica medida provisória 1185, que de polêmica não tinha nada, porque assim que nós apresentamos os dados e as pessoas tomarem conhecimento, primeiro da origem do equívoco, né? Um jabuti que entrou numa lei, que foi vetado e que depois teve o veto derrubado, gerou um rombo de cerca de 200 bilhões de reais nos últimos 6 anos no orçamento federal. Essas coisas a gente precisa administrar com seriedade para nós colocarmos ordem nas contas públicas. E o Brasil demonstrou no ano de 2023 que é possível ter bons indicadores e bons prognósticos para a nossa economia. Se você pegar a taxa de câmbio, taxa de inflação, taxa de desemprego, risco país, tudo isso é muito mais favorável hoje do que um ano atrás. Porque está em curso um trabalho de radiografar os problemas que nós temos, estruturais, de orçamento, e também enfrentando cada um desses problemas com transparência, com diálogo, com explicação das medidas, com negociação, às vezes com concessões, para que a gente possa chegar a um denominador comum e o país avançar. E o que nós queremos é que esses indicadores macroeconômicos continuem avançando, que a gente tenha, que nós tenhamos um 2024 com crescimento, com baixa inflação, com queda do desemprego e assim por diante. Isso tudo exige da nossa parte, em primeiro lugar, transparência, explicar por meio da imprensa o que está acontecendo com o orçamento federal. Em segundo lugar, o que fazer para sanar os vícios que são encontrados. Então, eu vou começar a falar das decisões que nós tomamos e que nós estamos submetendo ao Congresso Nacional, sempre contando com a boa vontade de deputados e senadores, em sentar para ouvir o Ministério da Fazenda, a área econômica, sentar para ouvir os nossos argumentos. Inclusive com demonstração. A gente já teve até apoio do Tribunal de Contas da União, no caso da reforma tributária, para validar os cálculos da Fazenda e dar segurança para o Congresso Nacional tomar a melhor decisão. Então, os dados que eu vou mencionar aqui são todos passíveis de escrutínio, podem ser analisados por vocês com a maior transparência, pode ser analisado pelos órgãos de controle com a maior transparência. E o que nós queremos é
é que haja transparência, porque é a transparência que vai nos levar a uma decisão correta do Congresso Nacional. Quanto melhor a qualidade da informação que o Congresso receber, mais fácil vai ser administrar as negociações em busca de um orçamento sustentável. É isso que nós queremos. Então, começando pelo maior problema que nós identificamos a partir de julho, porque muita coisa, por exemplo, voltando para a questão da 1185, nem a Receita Federal, quando nós assumimos, tinha conhecimento do rombo que a Lei Complementar 160 produziu no orçamento. Tanto é verdade que não estava sequer no anexo do orçamento o prejuízo que aquela emenda causou, né, para os cofres públicos, e que foi sanada primeiro pelo STJ, num primeiro momento, e depois pela MP aprovada. Então, é um trabalho de data mining. Você tem que realmente ir atrás dos números para entender o que está acontecendo. Eu estou falando da MP 1185 porque o outro problema que aconteceu, que foi identificado, é ainda uma reminiscência da decisão do Supremo Tribunal Federal, chamada a tese do século, que implicou a devolução, né, para as empresas de 500 bilhões de reais. É meio trilhão de reais que a União foi condenada a devolver. Não para o consumidor que pagou o imposto, mas para a empresa que recolheu o imposto que cobrou do consumidor. Então, uma decisão bastante controversa, mas sendo decisão do Supremo, mesmo tomada por 6-5, ela tem que ser cumprida. E o que nós averiguamos aqui, ao longo desse exercício, é que mais de 60 bilhões de reais foi compensado ainda como fruto de decisões judiciais passadas, que nós próprios considerávamos já uma página virada, e não estão. Então, essa medida que foi tomada hoje, ela visa regular as compensações. No passado longínquo, nos anos 90, quando você ganhava uma ação judicial para compensar um tributo, você só podia fazer naquele tributo devido. Então, você ganhou um crédito de PIS/COFINS, você só podia compensar em PIS/COFINS. Essa regra acabou, lá atrás, 30 anos atrás. Mas, como eram medidas tópicas, decisões tópicas, era uma coisa fácil de administrar. Quando você tem uma decisão de R$500 bilhão, você passa a não ter como administrar isso de forma transparente. A Receita fica sem condições de planejar o seu trabalho, porque não tem condições de calcular qual vai ser o impacto das compensações. Fosse um precatório, você teria condições de acompanhar, mas não é o caso. É o caso de uma compensação informada pelo contribuinte e nem sequer validada pela autoridade fiscal. É uma compensação feita a critério do contribuinte, segundo a interpretação que ele tem da decisão judicial. Antigamente, também no passado longínquo, esses cálculos eram feitos pelo juiz da causa. Ele que atestava quanto que você podia compensar. E hoje é praticamente uma autorregulação do próprio contribuinte. Então, não apenas você não tem a compensação tributo a tributo, você não tem isso, como você não tem um acompanhamento de uma autoridade sobre se a compensação está sendo feita na forma da decisão judicial. Então, isso gerou, esse ano, uma queda de arrecadação de mais de 60 bilhões de reais, não esperada a título de compensação. E só para vocês terem uma ideia, para um déficit estimado, tirando ICMS combustível e precatório, isso aí é pagar calote, né? Mas o déficit corrente mesmo, da ordem de 110 bilhões de reais, é metade do déficit do ano, são essas compensações. Se nós pegarmos a 1185, que é outro tanto igual a esse, você poderia ter equilíbrio fiscal esse ano, se as contas estivessem em ordem. Eu estou querendo falar isso para vocês terem noção da grandeza dos recursos envolvidos.
Então, duas medidas geram um prejuízo da receita da ordem do déficit do ano. Então, o que nós estamos fazendo? Então, quero anunciar, em função dessa explicação, nós estamos adotando um critério muito similar ao que a compensação de prejuízo das empresas. Quando uma empresa tem um prejuízo num determinado ano, ou em vários anos acumulado, ela começa a bater esse prejuízo nos anos subsequentes, mas limitado a um determinado percentual. Essa limitação a um determinado percentual é que dá à Receita Federal condições de acompanhamento do processo. Isso dá condições de você se planejar. De novo, nós estamos falando de causas quase que trilionárias. Não estamos falando de medidas tópicas, empresa a empresa. Nós estamos falando de causas trilionárias, R$500 bilhão. Então, nós estamos limitando o que a pessoa pode compensar de um ano para o outro. Tem empresas, inclusive multinacionais, que estão há anos sem pagar imposto. Nenhum. A título de compensação. Então, a empresa vai continuar podendo compensar, né? Mas ela vai estar limitada a um determinado percentual, que é de 30%, né, Bairinho? Para regulamentar. Vai para regulamentar. Vai ficar limitado a um determinado percentual para que a Receita tenha condições de planejar o resultado primário do ano com alguma garantia de que as suas projeções vão se confirmar. E para que a sociedade não tenha também uma noção distorcida do que de fato está acontecendo com o orçamento federal. Então, essa é a primeira medida, e eu diria das mais importantes, que nós estamos tomando hoje para recuperar a capacidade de planejamento. Isso faz a Receita perder capacidade de planejamento e segurança nas suas projeções de receita. E isso é muito ruim para o Estado brasileiro. Então, essa é a primeira medida. A segunda medida diz respeito a um programa que era para ter acabado já e que foi prorrogado no final do ano passado, nos últimos dias do governo anterior, por 5 anos. Um programa chamado PERSE. Esse programa, ele foi pensado para a época da pandemia. Como teve 2 anos de pandemia, as empresas de eventos ficariam 2 anos sem pagar nenhum imposto, a título de compensação. Por alguma razão que não foi discutida conosco, decidiu se prorrogar por 5 anos. Não por mais um, mas por 5. Com o seguinte compromisso. 25 agora, estamos ouvindo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Uma rápida parada para você que nos acompanha pelo rádio, a gente volta em instantes. Ficou explícito, colocamos na exposição de motivos da lei, que esse programa ficaria limitado, quer dizer, a projeção era de 4 bilhões ao ano de renúncia fiscal. 4 bilhões ao ano. Acontece que nós estamos fechando o primeiro ano, este ano, com mais de 16 bilhões de renúncia fiscal. Isso é a parte informada pelo contribuinte. Nós não temos noção do que não foi informado e eventualmente não foi pago. A parte informada pelo contribuinte é da ordem de 16 bilhões de reais. Então nós estamos mudando o PERSE para o ano que vem, em que volta a se pagar alguns tributos, outros vão voltar em 2025, mas o pacote de 20 bilhões, que era o combinado, 4 vezes 5, né? 4 bilhões de renúncia ao ano, vezes 5 anos, a partir de 2023, esses 20 bilhões vão ser compensados, na verdade, em 2 anos. Em 2023, mais 2024, ele esgota esse valor de renúncia que tinha sido o acordo celebrado na Câmara para aprovar o PERSE. Na verdade, as estimativas da Receita estavam mais próximas da realidade. A Receita falava que ia ser mais do que 20 bilhões a renúncia, e o Congresso, à época, disse o seguinte: a nossa estimativa é de 4, e se não for 4, nós vamos sentar para rediscutir o programa, porque o nosso objetivo não é ter um programa de 20 bilhões por ano, porque isso representaria uma renúncia de 100 bilhões de reais em 5 anos, o que não há nenhuma justificativa.
Inclusive, o acordo feito no Congresso Nacional no final do ano passado foi esse. De que nós fazíamos uma avaliação no primeiro ano e ela superou todas as estimativas feitas pela equipe do Congresso, e o que aconteceu de fato foi que ficou muito próximo àquilo que a Receita havia estimado. Então nós temos segurança de que também essa medida vai ser compreendida pelo Congresso como uma medida saneadora, importante, até porque não está previsto no orçamento uma renúncia com o PERSE da ordem de 20 bilhões para o ano que vem. Então nós temos que zelar por isso. O terceiro ponto é um ponto que tem sido discutido há alguns meses por vocês, mais particularmente, que diz respeito à desoneração da folha. Eu já havia comunicado, antes da derrubada do veto, eu havia comunicado o presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, e também ao presidente Arthur Lira, que nós pretendíamos apresentar uma proposta, ao invés de arguir a inconstitucionalidade da derrubada do veto, baseado nos pareceres da Advocacia Geral da União, que datam do governo anterior, inclusive, e validados pelo Advogado Geral da União atual, nós iríamos apresentar uma alternativa à judicialização, que nos parecia uma oportunidade, inclusive, de começar uma discussão sobre folha de pagamento. E estamos encaminhando, o Guilherme está aqui para me corrigir se eu cometer alguma impropriedade na informação, estamos encaminhando para o Congresso Nacional uma reoneração gradual, está sendo analisado setor a setor, vocês vão ter oportunidade depois de conhecer o texto, foi feita uma análise setor a setor, a reoneração é gradual, não necessariamente volta para os 20% de cota patronal, pode ficar abaixo disso, e ficará abaixo disso em alguns casos. Então ele é gradual, não volta para o patamar, não volta necessariamente para o patamar original, e com um ingrediente novo que nós queremos testar, porque é uma oportunidade que a gente tem nesse caso de testar uma hipótese desenvolvida pela Secretaria Extraordinária de Reforma Tributária, que está preparando a reforma da renda sobre capital e sobre trabalho para ser encaminhada pelo Congresso Nacional, até por determinação da emenda constitucional que foi promulgada semana passada, que é a ideia de você isentar de pagamento de cota patronal o primeiro salário mínimo que o trabalhador receber. Então, se ele ganhar um salário mínimo, você não vai pagar cota patronal sobre esse trabalhador. Se ele ganhar 2 salários mínimos, na prática a cota patronal vai ser a metade. Se ele ganhar 10 salários mínimos, você não paga a cota patronal do primeiro salário mínimo, de qualquer trabalhador seletista. Essa é a ideia que nós vamos testar e que nós entendemos que pode ser um caminho interessante para a formalização da força de trabalho e para a empregabilidade, sobretudo da população de mais baixa renda no país. Você diminui, né, o ônus do emprego sobre o trabalhador que ganha menos. Então isso pode ser muito benéfico, não só para a empresa, mas para a empregabilidade, que é a maioria dos trabalhadores brasileiros, né, que ganham até 2 salários mínimos. Então, a reoneração está indo como um gesto do governo. Ontem eu ouvi um comentário dizendo, não, mas isso é uma afronta ao Congresso. Não existe isso. O que existe, desde o começo, é o discurso oficial da AGU, do Ministério da Fazenda, da PGFN, é de que a matéria, da maneira como estava sendo tratada, era inconstitucional. E nós nunca nos indispusemos a negociar os termos de uma solução. Então, na minha opinião, e eu penso que o presidente Lula comungou dessa percepção, era de que, bom, se nós vamos ter que fazer alguma coisa pela Folha, comecemos já a fazer alguma coisa, usando esses 17 setores como uma espécie de piloto para o que pode ser desenvolvido ao longo do ano como reforma dos tributos sobre a folha, que na verdade é um tributo sobre o trabalho,
né, sobre a renda do trabalho. Assim como nós estamos fazendo uma mudança sobre a renda do capital, como aconteceu com o offshore, como aconteceu com fundo fechado, com o JCP e assim por diante. Então, é um começo de conversa para pôr ordem numa coisa que também no Brasil é muito caótica e vai precisar ser reformada. Eu conversei com algumas lideranças, tanto do setor empresarial quanto do Congresso Nacional, e eu entendo que essas medidas vão na direção correta. Primeiro, da justiça tributária. Nós estamos buscando sanear os problemas do orçamento por meio da justiça. De novo, 6% do PIB de gasto tributário. Triplicou o gasto tributário como proporção do PIB no país. Então, analisando caso a caso, eu creio que dificilmente um economista sério, consultado, não vai validar essa iniciativa. Estou falando com vários economistas sobre essas medidas e eu penso que há uma compreensão de que precisa botar ordem no orçamento federal. Ele foi muito desorganizado ao longo dos anos. Nós vamos reorganizar o orçamento federal e tudo isso não é porque o Lula, o Haddad, o governo não é uma vontade, é fruto de uma análise de que isso vai continuar concorrendo para que os indicadores macroeconômicos convirjam para aquilo que nós gostaríamos que acontecesse com a economia brasileira. É isso, é disso que se trata. É fruto de uma convicção de que se nós continuarmos a colocar ordem nessa bagunça que virou o orçamento, dando transparência, né? Imagina, você projeta um programa que vai custar 4, ele custa 16, na melhor das hipóteses, porque isso é informação do contribuinte e não tinha fechado o ano ainda. Então, na melhor das hipóteses, custou 4 vezes mais. Se nós não tivermos a faculdade de rever esse tipo de proposição, vai ficar muito difícil a administração do orçamento federal. Então, nós estamos respeitando o judiciário no que diz respeito à tese do século, $500 bilhão que nós vamos devolver, estamos devolvendo desde 2017, mas isso tem que ter uma ordem para nós não perdermos condições de planejar o ano. A questão de um programa que se justificava na pandemia e até meritório, mas que excedeu todos os prognósticos de renúncia feitos quando da sua proposição, e era para durar 2 anos, ele está se estendendo de forma, como tudo no Brasil, né? Todo jabuti que é colocado numa árvore, a coisa mais difícil é tirar ele da árvore. Ele fica lá e não tem escada que alcance o bichinho. Então fica difícil administrar assim. Então nós temos que fazer uma avaliação do gasto público e dizer, olha, isso aqui não está funcionando, isso aqui não se justifica mais, isso aqui tem que ter uma regra de planejamento, para que a máquina pública, independentemente de governos, funcione adequadamente. Então, essas não são propostas para um governo, são propostas de Estado para que a máquina funcione adequadamente, para que nós tenhamos condições de fazer ela funcionar melhor em 2024 do que funcionou em 2023. Chico, eu acho que as explicações iniciais são essas. Mesmo que eu tenha que sair, eu não sei, você volta comigo? E o Barreirinhas também? Não. Então o Barreirinhas vai ficar aqui mais um tempo. Eu tenho prazo para sair, mas a equipe está à disposição aqui para esclarecer. Então, na medida do que eu puder responder, quando for um detalhe mais técnico, eu passo para eles, porque tudo foi feito. Vamos lá? Olá, ministro Renan, do Jornal O Globo. Eu queria entender melhor a primeira medida que o senhor anunciou. O ministro Fernando Haddad, a gente pode até deixar a imagem do Haddad aí na tela e a gente vai monitorando, e se ele trouxer novidade, a Lari avisa e a gente coloca novamente o ministro para falar. Mas basicamente são alguns pontos definidos pelo governo para equacionar as contas, ou seja, para ampliar a fonte de receita do governo. Ele cita 2 aspectos importantes, um que foi
um pacote lá atrás, o PERSE, que é o programa para o setor de eventos, né, para reestruturar o setor de eventos. Foi um setor altamente impactado pela pandemia e que demandou um esforço com um incentivo para que pudesse se reorganizar e se recolocar. Ele citou números ali, a gente precisa depois conferir, a Janaína está lá, uma hora ele falou 100 bi, depois ele falou 20 bi, enfim, eu vou ficar com os 20, que foi o que ele falou 2 vezes, mas basicamente são 20 bilhões que deixarão de ser ignorados pelo governo para que possam novamente ser reincorporados ao orçamento, e fala sobre a folha, que foi uma grande discussão no Congresso, o governo com um ponto de vista, outros pontos de vista divergentes, os setores todos se manifestando a respeito, dizendo, olha, o impacto aqui é brutal, etc, etc, etc. Lembrando que a desoneração é lá atrás, acho que 2011, com o governo Dilma. E aí ele diz o seguinte, olha só, a reoneração não se dará no mesmo patamar em que estava lá atrás. Nós não vamos alcançar aquele mesmo patamar, isso vai ser progressivo, vai ser gradual. Ele não explicou qual é o ritmo dessa retomada. Não explicou como será para cada setor a economia e essa desoneração alcançava alguns setores importantes e aí você tem quebras dentro dos setores e etc. Ou seja, é um jogo bastante complexo. Nas minhas contas, teve um primeiro tópico ali e tal, mas pelas minhas contas foram 3 grandes anúncios não detalhados, apenas apresentados. Ele o tempo todo dizia, olha, vocês vão ter acesso, vocês vão poder ver isso e aquilo. Vou começar pelo PP aqui, essa história. Está mais ou menos ao encontro do que se esperava ou a montanha pariu um rato? Aros, eu achei preocupante essas medidas do governo Haddad. Tá? Eu te falo por quê. O primeiro ponto é a questão do PERSE, né, que é o projeto de retomada do setor de eventos, que foi uma medida feita pelo governo Bolsonaro lá atrás, durante a pandemia, para recuperar um dos setores mais agredidos da pandemia, que é o setor de eventos e parte do setor de serviços, especialmente o setor de bares e restaurantes. Né? Isso. E o Haddad fala, né, que a previsão inicial do governo Bolsonaro ela tem uma renúncia fiscal de 4 bilhões de reais. No entanto, no estudo do governo, essa renúncia fiscal atingiria 20 bilhões de reais. E a medida do PERSE, do governo Bolsonaro, previa 5 anos desse sistema tributário transitório. E ele está querendo rever essas normas de 5 anos. É um absurdo o governo rever uma norma que já estava precificada do setor que foi mais agredido na época da pandemia. Quando a gente fala que falta no Brasil uma segurança jurídica, é exatamente por conta disso. Não dá para o governo agora mudar a regra do jogo. Até porque os setores de evento, os setores de bares e restaurantes ainda estão com um problema nas costas. Eu conheço vários donos de restaurantes que têm dívidas de 10 bilhões de reais, 5 bilhões de reais, que tomaram na época da pandemia. É isso. E estão contando com os 5 anos do PERSE para se recuperar. Então, é um absurdo o governo criar essa medida sem pensar no setor de serviço. Não dá para fazer isso. Não dá para fazer isso. Essa busca pelo déficit fiscal zero, mais uma vez eu volto a falar, está fazendo o Brasil perder o foco de pensar no desenvolvimento econômico como um todo. E outro ponto que me preocupa é que ele falou que, apesar da Câmara dos Deputados, o Congresso Federal, ter anulado o veto do presidente Lula e ter continuado com a política de desoneração da folha, ele vai mandar para o Congresso uma nova medida provisória que tem força de lei, que vai buscar uma reoneração de forma parcial. Mais uma vez, é um absurdo isso, porque tem estudos técnicos econômicos claros que demonstram claramente que os 17 setores que têm a desoneração da folha de pagamento são os setores que mais empregam na economia. E mais do que isso, por conta da desoneração da folha, o setor empregou 10% a mais de funcionários e incrementou o salário dessas pessoas em 20%. Ou seja, ele fazendo a reoneração da folha sem um planejamento claro, pode causar mais desemprego e pode causar redução do emprego dos trabalhadores. Então eu vi essa medida
com uma grande preocupação. Eu que sou desenvolvimentista, né, eu acho que o governo tem que parar com essa busca incessante pelo déficit fiscal zero. E a primeira medida dele que ele falou é uma medida contábil, né? Ele quer usar a mesma regra das empresas quando tem despesa, da próxima despesa dos próximos anos, ficar restrita a 30% do valor da despesa. Então, essa é uma medida contábil que o governo vai fazer nos próximos 3 anos para buscar o tal déficit fiscal zero. Mais uma vez, Haddad, pelo amor de Deus, foca no desenvolvimento econômico do Brasil e foca na redução da desigualdade social. Não dá para você fazer essas medidas que vai onerar ainda mais os empresários do Brasil, que são os empresários que carregam esse país nas costas. Mônica, deixa eu te ouvir também. Olha, eu realmente vou ter que ver de novo, porque eu saí com mais dúvidas do que eu entrei a assistir. Você é a torcida do Flamengo. Ninguém entendeu nada que ele falou, enrolou. Eu senti falta de um PowerPoint. Eu sempre acho que o PowerPoint ajuda a elucidar os tópicos essenciais. Mas ele falou de transparência, que é muito bom. Ele falou de diálogo, que é muito bom. E ele falou de uma coisa que eu sinto muita falta. Ele falou de plano de 5 anos. Faz muito tempo que a gente não vê um plano quinquenal. A gente tem um orçamento hoje que é discutido aí. É um orçamento que não é de aço, ele é de borracha. A gente aprova o orçamento e sabe que vai ser retirado coisa. Tem atividade que foi posta lá, gasto que não vai ser feito. Então, está na hora de fazer um plano. 5 anos, o que vai acontecer? Onde vai ser gasto? Quais vão ser as prioridades? Discutir esse plano com o legislativo. Implementar de uma forma sustentável, com estabilidade, né, do que o PP falou muito bem. Não dá para mudar a regra no meio. Então, que se volte a olhar no longo prazo. E em relação à reoneração, eu gostaria de saber os outros setores da economia. Esses 17 que vão agora ser reonerados, por que não desonera todo mundo e faz uma reoneração gradual, de uma forma que não volte a pesar no empresário? Como sempre, a gente vai sufocar os empresários, as empresas. O empresário é o grande inimigo, né? É o grande malvadão. Não é. Precisa fomentar, precisa fortalecer a empresa no Brasil. É o único jeito que a gente vai crescer. Deixa, antes de ouvir o Palumbo, apresentar a Júlia Lúcia, que está conosco, já acompanhou a coletiva inteira aqui com a gente do Telão, mas eu não tinha a recebido. Júlia, seja bem-vinda novamente. Pela primeira vez nesta semana, eu vi você, de maneira efusiva, concordar com o Felipe Monteiro. Eu tô até guardando o Palumbo pro final para ver se vai ter discordância ou se o Haddad será unanimidade aqui nesta rodada. Então quero te ouvir também sobre os anúncios feitos pelo ministro da Fazenda. Bom dia. Bom dia. Primeiro que eu tô feliz de ver que não foi só eu que não entendi, né? Porque quando a gente viu o PP comentar que ficou confuso, a Mônica, né, que eu admiro tanto falando isso, então eu vejo que não faltou entendimento da minha parte. Primeiro, eu gostaria de salientar que o ministro disse que esse ano nós tivemos bons resultados e ele atribuiu esses bons resultados à inflação controlada, ao crescimento do PIB e também à melhora na classificação de risco do Brasil. Esses 3 resultados que ele aponta são decorrentes da gestão do governo passado, né? O controle da inflação, como eu falei ontem, se deve à política, né, do Banco Central, de Campos Neto, de ter sido resistente às pressões políticas e ter mantido a taxa de juros em patamar ainda elevado e cortar aos poucos, exatamente para controlar a inflação. O PIB desse ano é resultado da riqueza que foi produzida principalmente a partir das medidas do ano passado também. A gente se deve muito ao crescimento do PIB, ao resultado do agro, principalmente nesse primeiro trimestre. A gente não vai ver a mesma coisa acontecendo no ano que vem, porque o agro nesse ano já produziu menos. Então não tem como a gente ser positivo em relação à expectativa do crescimento do PIB o ano que vem. E também a classificação de risco que o Brasil melhorou se deveu à aprovação da reforma tributária, que a gente ainda não sabe para onde vai caminhar, porque ela está muito dependente da aprovação de leis complementares. E aí ele diz que o orçamento está muito bagunçado, e eu me questiono muito, porque a gente tem a Secretaria do Tesouro Nacional, a gente tem a Receita Federal, a gente tem o orçamento como uma peça orçamentária que foi aprovada no Congresso. Então, será que é possível ser tão bagunçado assim? Eu realmente duvido, principalmente porque nós tivemos anunciado pela própria Secretaria do Tesouro Nacional que tivemos um superávit do ano passado. O superávit foi anunciado de 54,1 bilhões. Ou seja, o Brasil arrecadou mais
do que gastou em 54 bilhões de reais. Será que esse orçamento estava tão bagunçado assim? Ele trouxe tantas surpresas ao ponto do ministro não conseguir explicar exatamente o que ele vai fazer esse ano? Então, eu achei muito confusa a fala dele. Acho também extremamente preocupante você alterar as regras do jogo no meio do processo, principalmente em relação ao setor de eventos, que a gente sabe que ainda está combalido depois da pandemia, principalmente depois dessas medidas do lockdown, que foram anunciadas muitas sem embasamento, mas foram anunciadas e muitas vezes seguidas cegamente pela maior parte dos governos. Mas quando ele disse, né, ele anunciou 3 medidas aí principais e ele disse que o governo vai controlar o gasto tributário. O que é o gasto tributário, gente? São as renúncias, são os subsídios. E o que é renunciar? Significa abrir mão de cobrar imposto para fomentar o desenvolvimento econômico. Então, o governo não quis usar as palavras que o povo consegue entender, porque ele não quer dizer que vai deixar de cortar cortes de imposto. É isso que ele anunciou. O governo passado havia feito uma série de cortes de imposto para fomentar o desenvolvimento econômico, porque a economia se desenvolve quando o setor privado está mais livre para se desenvolver. A economia não vai se desenvolver a partir de gastos de governo. A gente não pode confundir gasto com investimento. E o que o governo está fazendo é gastar mais. E para gastar mais e para equacionar o orçamento, o que ele está propondo é voltar a arrecadar mais. E ele vai voltar a arrecadar mais diminuindo o chamado gasto tributário, que, como eu disse, significa diminuir subsídios, significa diminuir renúncias. Portanto, vai ter menos dinheiro na mão do trabalhador, do empregador, para ter mais dinheiro do lado do governo. A gente sabe que essa fórmula é péssima, a gente sabe que isso sufoca a economia, a gente sabe que isso empobrece a população. E isso não deveria surpreender a ninguém, porque essa sempre foi a característica do PT. E assim como o Milei não surpreende na Argentina, o que está sendo feito pelo governo do PT não deveria surpreender ninguém. Deixa eu perguntar uma coisa para você, Palumbo. Quem não entendeu nada da coletiva está preocupado. Quem entendeu está indignado? Eu acho que ele está parecendo o Rolando Lero. Ninguém entendeu absolutamente nada, nem o telespectador, nem o ouvinte. Concordo com o PP, tem que agora você. A única coisa que o Haddad conseguiu hoje foi a unanimidade aqui nessa mesa. Mas ele já estava resmungando aqui com algumas coisas. Com a Júlia, ele já estava aqui daquele jeito que eu falei. Ele fica lá admirando e resmungando. Ele fica aqui se contorcendo, que ele vai... Todos os músculos vão se mexendo, ele não sai do lugar. Mas antes de você reagir, fazer o seu react, a Júlia, vocês dois estão na mesma paleta de cor, nós vamos ouvir o Palumbo. Deixa eu ouvir o Palumbo. A Mônica falou do malvadão, não pode ser empresário, mas o malvadão é o Estado, né? Porque ele quer jogar toda uma carga tributária em cima de empresários que já estão extremamente ferrados, essa que é a verdade. O PP falou bem, esse setor aí de bares, restaurantes, eles sofreram demais. Todos nós aqui sabemos, não vamos ser hipócritas, que eles trabalhavam ali com a porta fechada, os clientes entravam, para tentar sobreviver. E agora querer jogar a carga tributária em cima deles é muita malvadeza, na minha opinião. Então eu concordo com o PP, estou curioso para saber no que você discorda com a Júlia. Antes dele dizer isso, eu preciso só chamar o break da nossa rede de rádios, afinal de contas, todas as afiliadas querem faturar. Então, são 10 horas e 51 minutos. A gente volta em 2 minutos aqui com o Morning Show para você que nos acompanha pelo rádio. Agora sim, o seu react para a Júlia. E acho que nós deveríamos dividir tela entre vocês para poder ver o react dela ao seu react. Porque aí fica mais interessante ainda. Eu gosto dessa tensão que se cria. Vamos lá. O que você discordou dela que concordou com você, Pentelho? Não consigo discordar dela olhando para ela. Olha lá. Melhor tirar. Ele resmunga e admira ao mesmo tempo. Esse aí não vale nada. Não, mas tem uma narrativa da direita que muito me preocupa, não é? É a narrativa de falar que o déficit fiscal só ocorreu nesse governo. Isso é conversa fiada. É bom lembrar que nas eleições do ano passado, houve um pacto civilizatório entre o Bolsonaro e o Lula de aumentar o Bolsa Família para R$600, de forma permanente. Só isso já geraria 50 bilhões de reais de déficit fiscal. E na lei de orçamento que o Bolsonaro apresentou ao Congresso no ano passado, já tinha uma previsão
de 60 bilhões de reais de déficit. Ou seja, o governo Bolsonaro, o suposto governo Bolsonaro, caso ganhasse as eleições, o déficit estaria em 120 bilhões de reais. Né? Ou seja, o problema do Brasil em relação ao tal déficit fiscal não tem nada a ver com o governo Lula, não tem nada a ver com o governo Bolsonaro. É uma questão de Estado, né? Então tem que parar com essa narrativa de colocar a culpa só nesse governo pelo tal déficit fiscal, porque o déficit fiscal todo o governo teria esse ano, inclusive. Diga, Júlia. O PP, sim, falou muito corretamente. O gasto com o Bolsa Família, ele é bastante significativo e foi, sim, feito de uma forma populista pelo governo passado. E a gente tem que saber condenar, sim, as atitudes populistas, porque, como a Mônica colocou muito bem, o que falta é um plano de país. E o governo que está no poder, ali momentaneamente, faz de tudo para se manter no poder. E é por isso, inclusive, que eu defendo o fim da reeleição. Agora, é fato, PP, que nós tivemos um superávit no orçamento passado. Esse é um dado da Receita, do Secretaria do Tesouro Nacional. Então, o governo, de alguma forma, gastou menos do que ele arrecadou. Agora, é importante que a gente faça um escrutínio das receitas e das despesas e eu espero muito que as equipes dos deputados e senadores de oposição estejam bastante atentos agora nesse anúncio do Fernando Haddad. Eu sei que está todo mundo de férias, mas vai vir um novo pacote para ser votado ano que vem no Congresso. Eu temo muito que o custo da aprovação desse pacote seja superior aos possíveis ganhos que possam ser aferidos pelo governo, mas o que todos nós agora deveríamos querer ver é o lado do governo prevendo corte de despesa. Não foi feito nenhum anúncio nesse sentido, pelo menos por enquanto não foi feito. E eu quero inclusive destacar, o ministro disse que o preço do combustível foi barateado de forma artificial pelo governo passado. Espera aí, o que foi feito foi um corte de imposto. Desonerou-se o óleo combustível. Isso é ser artificial? Eu acho que não. Eu acho que artificial é diminuir o preço do combustível aqui no Brasil a partir da artificialização do quanto vale realmente o petróleo produzido no Brasil. Eu também falei sobre isso ontem. Então, todo mundo sabe que o preço do combustível é um problema no Brasil, porque sabe que se ele aumentar, vai aumentar tudo, aumentou a inflação. Acabou o governo. Não há governo que resista a uma inflação grande, ao povo numa crise profunda, como foi o caso da ex-presidente Dilma. Mas ele dizer que o preço foi artificializado porque reduziu o imposto, pelo amor de Deus. Deixa eu receber quem está nos acompanhando pelo rádio agora, 10h55. Estamos ainda nessa análise aqui, nessa rodada de discussão sobre as medidas anunciadas pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele apresentou aí 3 tópicos centrais. A Janaína Camelo, a Janaína, né, Lari? Ela está lá na coletiva, que eu acho que ainda continua com os assessores. Eu não sei se o Haddad ainda falou que tinha horário, mas está lá. Prolongou-se um pouco mais, respondendo as perguntas dos jornalistas. E aí daqui a pouco a Janaína vem e faz para a gente um resumo. Eventualmente o Ministério vai oferecer para a imprensa, para os que estão acompanhando aí essa coletiva, dados mais robustos e melhor detalhados do que foi a apresentação dele. Eu continuo dizendo, sinto falta de um PowerPointzinho, acho que não faz mal a ninguém estruturar os tópicos, colocar os números para que eles sejam ditos de maneira clara, mas entendo também que foi tudo feito de maneira assodada, porque o governo queria colocar esse anúncio nesta semana. Não vamos nos esquecer, hoje é 28, né? Não vamos nos esquecer que hoje é dia 28 de dezembro, o ano está acabando, eles queriam colocar os anúncios ainda dentro deste 2023. O PP e a Júlia estavam aqui em um embate e ele está coçando a cabeça agora. Então eu estou preocupado para saber o que vem. Aros, a gente tem que colocar a bola no chão e falar a verdade para o espectador. Né? O governo Bolsonaro teve zero déficit, teve déficit fiscal em todos os anos do governo. Peraí, teve zero ou teve... Não, teve déficit fiscal em todos os anos de governo, nos 3 anos. Só no ano passado que realmente teve o superávit primário. Agora, por que teve superávit primário em 2022? Porque o Guedes aprovou o pacotão do calote, né? Limitando o pagamento de precatórios. Ou seja, ele conseguiu superávit de forma artificial, deixando de pagar a dívida da União, que a União tinha, com os cidadãos em geral e com as empresas. Aquela dona de casa que estava esperando o seu dinheirinho numa ação contra a União durante 30 anos, quando ia receber,
o Guedes falou assim, não vai receber não. Então fazer superávit primário dessa forma é muito fácil. Ou seja, então é errado você falar que o Bolsonaro conseguiu ter superávit primário no governo dele, que ele passou por uma pandemia. Porque a verdade... tudo bem. Tudo bem, fato, não. Isso aí pesa demais. Concordo contigo. Mas é errado você bater no peito e falar que o governo Bolsonaro conseguiu superávit primário. Isso não é verdade. E a questão dos combustíveis, Júlia, me desculpa, realmente a redução no governo Bolsonaro foi uma redução artificial. É bom lembrar que o governo Bolsonaro resolveu até ter isenção de ICMS estadual do preço do combustível. Sabe o que isso tirou no final? A falta de arrecadação, a queda de arrecadação dos estados e municípios. Porque parte do ICMS vai para os municípios também. Então, os estados e municípios ficaram falidos no ano passado por conta dessa política completamente casuística de tirar um tributo sem nenhum tipo de análise e estudo profundo. Mas você está falando do município, mas quem estava reclamando eram os prefeitos, principalmente do Nordeste, deste governo atual. Não, mas o governo atual resolveu fazer empréstimo... Não, eles fizeram caravana no Brasil. Aumentaram o fundo de participação. Na verdade, essa discussão, a discussão que a gente fica, se foi o governo Lula ou o governo Bolsonaro, esquece que quem define gasto é o Congresso Nacional. O Congresso causa um impacto de custo muito grande. Então, assim, a gente fica discutindo se for o governo Lula ou o governo Bolsonaro, todo o nosso sistema político. Quem vai pagar a conta é o povo. E quem paga a conta é o povo. Então, não adianta a gente ficar discutindo se foi esse governo ou foi aquele governo. Vamos discutir o que está acontecendo hoje e quais são as soluções que a gente pode ver. Ele trouxe aí uma questão, eu continuo inconformada com uma desoneração que afeta 17 setores, entre eles a indústria automobilística do país, que gera muito emprego, mas que é uma indústria que já está com excesso de proteção há muito tempo. Precisa desonerar, são centenas de setores, precisa desonerar todo mundo, precisa incentivar, e aí ele trouxe uma regra aí que eu não entendi se vai valer só para os 17 setores, os setores poderosíssimos, ou se vai valer para todos, e que incentiva o empregador a deixar o empregado com um salário mínimo só. Porque a hora que ele passa de um salário para 2, ele aumenta o seu custo fiscal. Então, é uma regra que, na verdade, em vez de ajudar as pessoas a ganharem mais, ela vai manter todo mundo ali no patamar de um salário mínimo. A gente tem que olhar essas coisas lá na frente. Como é que isso vai impactar para daqui a muitos anos? Para a gente fechar essa rodada. Diga, Júlia, você está... Perfeito. Essa intenção de ajudar as pequenas empresas a formalizarem as suas contratações, incentivando, a partir da desoneração de quem recebe um salário mínimo, o efeito imediato os salários serão baixos. Você vai contratar pessoas só por um salário mínimo e quem está ganhando mais que um salário mínimo vai ser contratada por um salário mínimo do ponto de vista formal e vai ser feito um acordo por fora para a pessoa receber mais. Aí a gente já pode antever uma série de processos judiciais na Justiça Trabalhista, porque esse tipo de acordo vai acontecer. A gente sabe que as pessoas sempre vão fazer ali uma estratégia para pagar menos imposto. Agora, eu só acho, Mônica, que é importante a gente entender sim a diferença entre os governos. Porque eu vi durante as eleições do ano passado muita gente falando Bolsonaro e Lula é a mesma coisa, tanto faz. Não é tanto faz. Faz muita diferença, porque quem apresenta o projeto de lei orçamentária no Congresso é o Poder Executivo. É competência do Poder Executivo. Então, a escolha, se você vai dar um calote nos precatórios, como o PP falou, foi uma escolha do governo federal passado. Infelizmente, gente, o governo vai funcionar muito como nós, pessoas privadas. Quantas pessoas deixam de pagar uma conta para poder pagar uma outra conta prioritária? A diferença entre a conta privada para o governo é que o governo poderia fazer, por exemplo, algumas estratégias como impressão de papel moeda, que a gente sabe as consequências que gera, né? Mas o Ciro Gomes defende isso até hoje. Seria uma alternativa, né? Mas, enfim, o governo tem algumas estratégias, ele consegue se endividar mais, ele consegue lançar título de dívida pública, mas eu acho importante, não no sentido de defender pessoa pública, política A, B ou C, mas entender a dinâmica dos governos, né? Porque faz sim muita diferença. Quando a gente, por exemplo, teve no governo passado um ministro como Paulo Guedes, que lutou tanto pela aprovação da Lei da Liberdade Econômica, isso diz muito sobre a perspectiva do governo. Quando a gente vê, por exemplo, este governo hoje passando pano para o MST e, de uma certa forma, passando recados ruins para a produção do agro no Brasil,
aceitando invasões de terra, por exemplo. Eu sei que eu estou misturando vários assuntos, mas eu acho que isso mostra como nós estamos lidando com governos diferentes, sim, embora ambos tenham se lançado no sentido de apresentar medidas populistas, como a gente comentou aqui, mas existe sim uma diferença muito grande entre o governo passado e o governo atual. Eu diria que eles são iguais, tá? Eles são muito diferentes. A questão é... Idênticos. A discussão de quem é a culpa não nos leva a entender quais são as soluções que estão na frente. É apenas focar em busca de soluções que a gente está precisando. E eu queria só comentar que, na verdade, foi o MST que passou pano para o governo Lula. Foi lindo ver isso esse ano.